Boa noite, nação santista. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Cidade inteira novamente. Acordou todo mundo na boca. Está começando mais uma edição do Boletim do Diário do Peixe, ao som de Charlie Brown Jr., uma grande homenagem ao nosso Chorão, que hoje a gente completa aí 6 anos da morte do Chorão, um torcedor que representou muito o Santos, né? Muito envolvido com o Santos, esteve na apresentação do Robinho, fez música em homenagem ao Santos. Então, assim, a gente do Diário aqui, humildemente também presta uma homenagem ao nosso Charlie Brown Jr., ao nosso Chorão, e vamos falar bastante aqui de Santos. Tem muita coisa para a gente comentar hoje, tem muita gente aqui já chegando, então vamos falar de Jorge, vamos falar de centroavante, de Pedro, de Roger Guedes, de Ingresso, de Gustavo Henrique, de Felipe Jonathan. Tem bastante coisa aí para a gente falar nessa próxima meia hora. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo José Lafayette, o Júlio Suerriro de Dracena, sempre aqui com a gente, Pablo Gouveia de Taubaté também, o Anderson Luiz está aqui, o Aldo Ferreira de Assis, sempre presente aqui com a gente também, o William Alves de São Sebastião do Paraíso, o Anderson Souza, o José Cícero, o Kleber de Paula, o Roberto Rodrigues de Araújo, boa Martinelli, dá um alô para Ferreiros, Pernambuco, um abraço a todo mundo daí, o Rodrigo Pedroso de Tóquio, no Japão, está aqui também, lateral foi apresentado hoje, foi sim. Anderson Luiz, o jogo das quartas é aí de volta, o Santos pode jogar dia 30 ou dia 31 de março, saberemos na sexta-feira, calma, antes que eu fale besteira, isso, 30 e 31 de março, o jogo de volta, você tem razão, Anderson Luiz, estava confundindo já com a Copa do Brasil, mas é isso mesmo, o jogo de ida é 23 a 24, o jogo de volta 30 ou 31. Boa noite para o Adílio Ramos, para o Zair Schwartz de Jaraguá do Sul, o El Martins de Londrina aqui também, o Edson Brandão está sempre com a gente aqui, Luciano Gonçalves, boa noite, nação, falta um 9 para o Peixão, Márcio Melges estava aqui também de Bauru, Wagner Rodrigues, o Jean Roberto de Souza de Guararapes, Marson Jason, explica sobre o Jorge e a notícia da contratação de um centroavante, o Thelmo Alfredo está aqui, Edson Almeida, Ricardo Paula, torcida do Santos só cobrando agora e no estádio nada, vamos falar sobre isso também, tem notícia ruim aí, o Douglas Érico de Souza está aqui de Amparo, Felipe Amorim do Guarujá está aqui, Wagner Rodrigues, Wagner, trabalha no prédio do Christian, nosso só conversei com você aí, né, Wagner? Um abraço a todo mundo aí, Zona Sul de São Paulo. O José Lafayette tá com uma... Não vem com essa não, viu, José Lafayette? Vocês fizeram essa gracinha, um sócio nosso aqui do Diário entrou. Para quem você quer mandar um abraço aí, né? Pro tio, né? Sei bem como é essa. Essa não caiu mais, não. Boa noite pro Donizete Pereira de Indaiatuba, o Jones Gonçalves de Mogi das Cruzes, o Alisson Brandão de Marília, sempre presente, terra do nosso ex-repórter, quer dizer, repórter do Diário, continua sendo repórter, né, que era do Diário Weather Traschini, Felipe Ferreira Matos está aqui, boa noite, José Cícero, o Anderson Luiz, Carlos Francisco, boa noite, o lateral Felipe foi apresentado hoje, jogou bem na nossa estreia, porque está atrás do Jorge, eu já vou responder, Carlos Francisco. Carlos, é o seguinte, por que está atrás do Jorge? Entre outras coisas, porque amanhã o Felipe Jonathan, que foi apresentado oficialmente hoje, ele já até estreou bem, concordo com você, ele estreou bem no jogo contra o Oeste, mas ele foi apresentado oficialmente apenas hoje, mas amanhã ele não pode jogar, então assim, o Santos não pode jogar com o Jorge na Copa do Brasil, ele já disputou a competição pelo Ceará, ele inclusive fez gol pelo Ceará jogando na Copa do Brasil, então ele está fora, amanhã a gente deve ver mais uma vez Copete improvisado ali na lateral esquerda, o treino estava acabando agora há pouco, o São Paulo passou vídeo, a nossa repórter está lá tentando apurar exatamente quem vai jogar no time titular do Santos, mas a tendência é que seja o Copete mais uma vez atuando improvisado ali, então tem esse pequeno problema aí do Felipe Jonathan, né?
Então, por isso que talvez também o interesse do Jorge, né? Eu acho que assim, Felipe Jonathan, ele vem com um contrato de 5 anos, então assim, é um projeto de médio e longo prazo até com o Santos, né? Mas o Santos precisa de mais alguém ali, até para ter competitividade, para ter alguém na Copa do Brasil que possa jogar, né? Então o Jorge viria com um contrato de empréstimo até o final do ano, para ser uma opção ali também, principalmente para a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, o Pérez já deixou claro que vai ser uma das prioridades do Santos aí pelo valor, né? Que se o Santos chegar até a conquistar o título, ele vai ganhar 69 milhões de reais, é um valor bastante significativo. Então, tem essa questão do Jorge. Falando do Jorge, o Pérez, depois que ele apresentou o Felipe Jonathan hoje, ele deu uma entrevista para o pessoal que estava lá, nossa repórter Gabriela Brino estava lá, e nessa entrevista ele falou, olha, a gente está tudo certo com o Jorge, a gente até trouxe ele para São Paulo, ele fez exame, veio para o Rio pegar as coisas dele, só que teve uma troca de diretoria no Mônaco, o novo diretor lá do Mônaco não gostou de algumas cláusulas do contrato e está analisando, né? Falou assim, olha, tudo o que a gente poderia fazer, a gente já fez. Ele falou assim, olha, com o Jorge está tudo certo, inclusive a gente já trouxe ele para o Brasil, o Pérez falou, né? E agora ele está esperando que o Mônaco se resolva ali, né? Então, essa aqui é a questão, né? Boa noite para o Renato Magnata, de Adamantina, o Dozinho Gonçalves, de Nova Odessa, São Paulo, o Leandro Turco Castanheira, de Jabu, Kleber Matiusi, tá aqui, o Kleber tá sempre aqui nas nossas lives, né? Ele é de Maringá, o Edson Viviane, de Interlagos, São Paulo, o Nego Queiroz, boa noite, manda um salve para a Chácara Santana, para o Neco Queiroz, para o filho dele, o Rafael, o Edivaldo Santos está aqui, Jones Gonçalves, como eu falei, Carlos Roma Júnior, morando atualmente em Balneário Camboriú, a Eliane está aqui também, e Maurício Charney Nesneck, o Cristóvão Júnior, Wagner Rodrigues, Ricardo Paula, você acha que está 20 mil amanhã? Então, Ricardo, vamos falar sobre isso, tá? Não acho que vai dar 20 mil. Sabe quantos ingressos foram vendidos até hoje, até agora, até 19 horas de quarta-feira, véspera do jogo? 3.700 ingressos apenas. Então, assim, eu acho não só, eu não diria impossível, porque impossível para mim não é nada, mas é improvável que o Santos consiga vender mais de 10 mil ingressos, por exemplo, amanhã. Então, não acredito em 20 mil, não. Acho que vamos ter um público muito ruim, mais uma vez. Sábado, o público já foi ruim. Tudo bem, a gente tem, assim, era sábado de carnaval, choveu muito em São Paulo, a gente tem uns atenuantes, mas, de qualquer forma, um pouco mais de 8 mil torcedores pagantes. A gente está subindo uma matéria no Diário agora, nos próximos minutos, né? Saiu só hoje o borderô da Federação Paulista. O Santos teve um prejuízo de 12 mil reais no jogo. Então, quer dizer, assim, o Santos pagou para jogar contra o Oeste. Então, assim, essa situação não pode continuar. O torcedor precisa dar uma resposta, precisa comparecer. 3.700 ingressos só para um jogo de Copa do Brasil, que é eliminatório. É um número, assim, com todo respeito, ridículo. Não dá para o Santos jogar para 3.700 pessoas, com todo respeito. Não tem a menor condição. Então, assim, o torcedor precisa fazer a parte dele, né? O torcedor cobra bastante, mas tem que fazer a parte dele também, né? E eu acho que fazer a parte do torcedor é comparecer nos estádios, apoiar, virar sócio, quem pode virar sócio. Então, assim, isso é um ridículo, né? O Matheus Salles está aqui, de Ferraz Vasconcelos, acho que era. Vergonha a venda de ingressos. Vai chegar uma hora que vai ter que colocar de graça, alguma coisa o Santos precisa fazer, o torcedor precisa fazer, porque não dá para jogar com esse público, né? Everton Augusto, boa noite. Tem notícia que o Santos vai poder jogar no Pacaembu? Por enquanto não pode. Por enquanto não pode jogar no Pacaembu no Brasileiro, não. Um abraço para Presidente Prudente, para o Eric Santos, que está aqui. Nação Fantástica, Francisco Morato, Neto Souza está aqui. Tadeu Bueno, boa noite a vocês do Diário. Grande Família Santista. Jordão Blanco, porque o Santos não contrata Giovani, o ex-Santos, ele está para sair para a China. Eu acho uma boa, concorda? Não acho uma boa. O Santos não tem interesse. Em relação a um atacante de lado, a notícia que saiu hoje da entrevista do Pérez
é que assim, o Pérez a gente conhece muito bem já, né? Há 1 ano e 3 meses. Mas hoje, ele lá no CT Pelé, ele falou para os repórteres que estavam lá que o Santos tem interesse no Roger Guedes, né? Muita gente perguntou na live que a gente fez segunda-feira sobre esse nome, não havia aparecido ainda, mas hoje o Pérez confirmou que tem interesse no Roger Guedes. Aí ele faz todo aqueles atenuantes, né? É muito difícil, é caro, tem concorrência, mas o Santos também tem interesse. Então, assim, está longe de ser uma negociação encaminhada, mas o Pérez falou que o atacante de lado, depois do Michael, do Goiás, tal, o atacante de lado seria o Roger Guedes. Ele falou isso, tem on dele, inclusive, fala, on é frase publicável, né? Para quem não sabe, jargão jornalístico aí, mas o Pérez falou dele hoje, então, assim, tem uma possibilidade aí da gente ter o Roger Guedes mais para frente. O Pérez falou que ele nem está sendo aproveitado no time dele, então tá complicado, né? O Márcio Roberto Ferreira está perguntando se ele não vai poder jogar nenhum jogo da Copa do Brasil. Não vai, não. Isso é o Felipe Jonathan, né? O Rodrigo Santos, de São Vicente, está aqui dizendo obrigado por existir, Diário do Peixe. A gente que agradece aí a audiência de todos vocês, né? O Juscelino João Dias está aqui, manda um abraço para Brumado, na Bahia, um abraço para todo mundo aí, os baianos que torcem para o nosso peixe, né? O Matheus Salles está falando do ingresso, o John Leno está aqui falando do Roger Guedes, a gente acabou de comentar isso aqui, né? Um abraço para Paula Tejano, desculpa, um abraço para Paula Tejano também, o irmão dela está mandando um abraço aqui, o Leandro Turco está aqui também, de Castanheira, Vitinho, meia do Bragantino. Esse Vitinho, meia do Bragantino, ele jogou junto com o Pituca no Botafogo, aliás, há um tempo atrás. O Claudemir Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste, está aqui também. O Jorge Luiz Barros está dando boa noite. Bastante gente aqui. O Paulo César, de Campos do Jordão, chegou atrasado, mas cheguei. O Aragão, de Itanhaém, está aqui. Paulo Roberto, de Barueri. Quem mais aqui? O Carlos Danilo Pascoal, de Bálsamo, São Paulo. O Irio Mani está aqui também, de Colíder, do Mato Grosso. Renato Magnata, será que o Santos vai com um time misto contra o Corinthians? Não acredito. Acredito que o Santos vai com força máxima contra o Corinthians, e daí nas 2 últimas rodadas o Santos deve poupar alguns jogadores. Eu acho que contra o Corinthians não vai, não. Adílio Ramos, com todo respeito, acho que o Santos não devia mandar jogos no Pacaembu. É que não tem muita opção, né? Sérgio Ricardo Barreiro tá aqui, Luiz Camilo Candeloro, João Santástico. Acho que a torcida do Santos mudou de São Paulo, porque ano passado lotava, agora nem 20 mil. É uma época do ano um pouco complicada esse lance de carnaval, né? Essas vendas aconteceram aí nos dias de carnaval. Mas, de qualquer forma, 3.700 é um número muito ridículo, né? Carlos Danilo Pascoal manda os jogos para Mirassol. O Anderson Oliveira, de Sorocaba, está aqui também. José Carlos Incani está aqui também. Diego Germano está cornetando a torcida. O Valmir Marran, de Diadema, está aqui também. Felipe Castro, do Santos, R$30 o tobogã. O ingresso não está caro, não. Não dá para ter essa desculpa de ingresso caro, não. O João Santástico, Paraná em peso. Tem muito santista no Paraná que entra aqui nas nossas lives, né? O Emerson Conceição, a culpa é da Vila Belmiro. A Vila tá... Até tem uma coisa legal para vocês participarem aí, né? O Santos lançou uma enquete no Twitter, agora no perfil oficial do Santos no Twitter, que tipo de rede vocês querem, né? Se vocês querem a rede caixote ou a rede véu de noiva na Vila Belmiro, né? Muita gente, eu acho que prefere a véu de noiva, né? O Santos lançou essa enquete aí no perfil dele oficial ali no Twitter, vocês podem participar lá. Paulo Lima, de Rondonópolis, está aqui. Glaucio Almeida Góes está aqui. O El Martins, torcida acomodada, só vai em final, depois quer cobrar time competitivo. Tem que mudar esse cenário, né? Mas assim, o Santos também tem que tomar alguma atitude, né? Não dá para colocar a conta só na torcida também, não. O Santos tem que fazer alguma atração, ter alguma coisa para entregar para o torcedor, né? Manda um abraço para Espírito Santo do Pinhal, pede o Rodrigo Del Judice aqui. O João Vitor, Jenny Souza,
O cara tá te zoando. Pô, eu tava me zoando, João Vitor. Você quer que eu mande um abraço pro tio dele? Não dá. Felipe Silva. Putz, eu caí. Agora que eu vi da Paula, eu caí. Nossa, essa eu não sabia. Eu não caí no Cuca, eu caí na Paula. Eita, nós. Foi mal, foi mal. Que piada. Tô ficando muito velho. Essas piadinhas de internet, é, às vezes são muito novas para mim. Eu escapei do Cuca, caí na Paula, tá certo. O Aldo Ferreira de Assis, o Santos tem que se desfazer de vários jogadores que estão só treinando e não são aproveitados, só ganhando muita grana. É verdade, Aldo, só que aí tem um problema. Assim, ó, a gente sabe que, por exemplo, o Santos quer liberar o Daniel Guedes, mas só tem proposta de empréstimo, e normalmente aquelas propostas de empréstimo em que o Santos tem que pagar uma parte do salário. O Santos não quer isso, o Santos quer tentar uma liberação em definitivo. Vale o mesmo para o Kleber Reis, né? E o Kleber Reis também, ele saiu duas vezes já para Paraná e para Curitiba, os dois times caíram, ele tem um salário muito alto, ninguém tem condição de pagar o salário dele, e tem o Brian Ruiz, né? O caso mais complicado de todos, né? Então, tá complicado, né? José Cícero, as reformas na Vila estão no fim, mais um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, deve ficar pronto para o Campeonato Brasileiro. O José Cícero, e as reformas tá perguntando das reformas. Edson Viviane, o Pedro do Fluminense é uma boa, porém muito caro. Então, o Pérez falou justamente do Pedro hoje, né? Falou que no Brasil só tem o Pedro, mas é impossível tirar ele do Fluminense. Por isso que o Pérez falou que está buscando um 9 no mercado fora do Brasil, né? O Santos tem algumas opções, né? Ele já tinha buscado, eu já tinha falado de Bland lá atrás, de Marco Ruben, que jogou ontem pelo Atlético Paranaense na Libertadores, falou do Angulo, do Emelec, tem muita gente que fala do Jonas, que está em Portugal, mas assim, o Jonas não vem antes do meio do ano. Então, assim, o que o Pérez deixou claro é que vai vir um 9, é a prioridade, é o que eles estão buscando agora. E esse 9 vai vir de fora do Brasil. Então, essa vai ser a complicação aí. Um abraço para o Marcos Paulo Zanon, de Londrina, está aqui também. Edson Brandão, o problema dos torcedores não ir aos jogos são desemprego e horário. Como o trabalhador vai sair do estádio 11h30, sendo que corre o risco de não ter mais transporte para chegar em casa, os jogos deverão ser às 20 horas. Edson, assim, eu concordo em partes, tá? 9h30 não é o melhor horário, eu concordo contigo. Mas todo jogo do Santos joga 9h30, tem uma desculpa. Joga 7 horas, tem uma desculpa. Joga de segunda, tem uma desculpa. Joga de domingo, 11 da manhã, tem uma desculpa. De sábado, às 7, 5 da tarde, tem uma desculpa. É muita desculpa. É assim, o Santos tem, só na Grande São Paulo, segundo as pesquisas, 4 milhões de torcedores. Então, assim, é um percentual mínimo que está indo para o jogo. É isso que eu não consigo entender e não gosto de aceitar, né? Eu acho que o torcedor tem que tem que dar uma resposta aí, né? Diego Germano, essa reforma da Vila já está virando novela, mais uma novela do Santos, né? O Santos adora uma novelinha. O Tarcísio Aquino, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, está aqui também. Lucas Fonseca, aquela sua ideia do Canindé despertou o interesse do Santos? Do Santos parece que não, mas eu já estou vendo movimentação em rede social, em grupos de WhatsApp, de tentar um projeto aí do Canindé. A gente mesmo no Diário vai começar a defender um pouco mais essa ideia, né, para ver se chama a atenção dos torcedores. Agora em março está previsto o leilão lá do Canindé, então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? O João Andrade de Mogi das Cruzes está aqui também. Tarcísio Aquino de volta do Carnaval, eu já caí numa pegadinha, puta merda. Adriano Dantas está aqui. A torcida não pode cobrar nada se não comparece no estádio. Andrew Oliveira, precisamos de um master rápido. O Pérez também falou sobre isso, ele falou que está conversando com 4 empresas, sendo 3 bancos, e que ele espera ter uma resposta o mais rápido possível, né? A gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Vocês sabem até melhor do que eu, né? Que o ano no Brasil começa depois do Carnaval, né? Então, quer dizer, hoje seria o primeiro dia do ano, né? Amanhã, praticamente, né?
primeiro dia do ano. Então vamos ver se o ano realmente começa aí para o Santos, começa a ter coisas boas aí nessa área de patrocínio master. Deixa eu perguntar aqui, ó, Ricardo Paulo. O que o São Paulo deve pensar? Vai jogar contra o Palmeiras na casa do rival lotado, na casa do Corinthians lotado, e quando joga com o Santos como mandante, ninguém. Então, isso é um problema também, né? Porque, assim, o São Paulo deixou muito claro que ele aceitou o convite do Santos pela grandeza que ele conhece do nome do Santos, né? Ele falou isso, ele fala isso várias vezes, né? Que os jogadores têm que estar à altura do clube, que o Santos tem uma enorme, conhecido mundialmente. O São Paulo fala isso diversas vezes. E realmente ele não deve entender um time com essa marca, né? Jogar para tão poucos torcedores, né? Então isso é um problema, né? Tarcísio Aquino, precisamos urgente do centroavante e do lateral. Então, precisa sim. E são os dois nomes que estão andando, né? O Aldo Ferreira de Assis, esse jogo só deveria começar 20h30, isso pode atrapalhar um pouco. Concordo contigo, mas assim, vamos deixar, tá na hora de assim, vamos fazer um esforço ali. O Pacaembu é centralizado, você sai ali 11h30, você tá no metrô, dá para ir para todo lugar ali de São Paulo, é fácil para quem vem do interior ali. Eu por exemplo, eu encontro jogos à noite assim, você anda ali na Bandeirantes, depois você vê muita gente parando com camisa do Santos nos postos ali da estrada, que vem do interior acompanhar. Então, assim, não é o melhor horário? Não é, mas vamos parar de desculpa, né? E vamos lá apoiar o time, né? Joel Antônio Freire, pode ser um jogo em outro estado, Londrina ou aqui em Curitiba. O Santos cogitou isso, né? Olha lá, ó, tá vendo? Entrou o Samuel Pereira aqui de Cascavel, no Paraná, especialmente no norte do Paraná. O Santos tem muito santista, né? Andrés Pereira, pergunta Arthur Sequena, não tem mais nada disso. Mais uma piadinha aqui, essa agora eu não vou mais cair, tô ficando mais esperto, viu, Michel Mantovani? Não tenta, agora não caia mais em piadinha hoje, já esgotou a cota já. O Marinho Santista, torcida almofadinha, tem que aprender muito com os três grandes de São Paulo, média de 3 mil, não atrai patrocínio, mídia. Isso aí também, tem razão, né? Elton Danielson, a atração é o time, o preço já é baixo, o que o torcedor quer mais. É isso mesmo. Juscelino João Dias, Caio Jorge tem que ser titular. Vamos ver se o Caio Jorge tem uma oportunidade ali agora na reta final do campeonato, né? Já que o Santos já está classificado, poderia dar uma oportunidade, né? Adílio Ramos, quanto o Santos gasta com os encostados? Adílio, a gente fez com o Sacha, que assim, o Sacha estava fazendo parte do grupo de encostados, não está mais, né? Ele tem sido relacionado para os jogos, né? Mas ali, com o Brian Ruiz, com o Kleber Reis, com o Daniel Guedes, o Santos gasta 1 milhão por mês. É um valor muito alto. É muito alto, assim. Faz diferença numa folha salarial. O Haroldo Godóis Dias, do Butantã, está aqui também. Samuel Pereira. O Santos tinha que trazer o William José. O William José está bem lá no time dele. Time pequeno, de pequeno para médio, mas ele tá bem lá. É difícil, acho que não viria agora, não. Lucas Fonseca, Caio Jorge, Lucas Lourenço, Thailson Poroso, Kaique Rocha, Wagner Leonardo poderiam ser testados nos últimos 2 jogos. Ô, Lucas, poderiam, eu acho que devem. O Santos, e a gente vai ficar em cima disso para que não tenha problema, tá? O Santos só não pode correr um risco que, pelo regulamento que a Federação Paulista colocou, tem esse lance da lista B, mas você não pode ter ao mesmo tempo em campo mais do que 5 jogadores que fazem parte da lista B. Então, todos esses que você disse aí, tirando o Poroso, estão na lista B. Então, assim, eles não podem jogar ao mesmo tempo. Espero que o Santos tenha lido essa parte do regulamento, espero que o Santos saiba disso, né? Mas, assim, colocar 3, 4 durante o jogo, até os 5. Você pode jogar com 5, só não pode colocar 6 jogadores da lista B ao mesmo tempo. O Santos tem que ficar esperto com isso nessa reta final aí, né? Aldo Ferreira, agora virar o Lukaku, já é o Lukaku, gente. Vocês viram que até com o moleque da base, com 8 desfalques,
O Manchester United eliminou o PSG do Neymar na Champions. Mais um ano aí que aquele projeto do Neymar de ser o melhor jogador do mundo vai ficar em segundo plano, né? Acho que não vai rolar, não. Jobson, o Luciano Evangelista pergunta, o Pérez falou que tá na briga também, né? Mas é complicado, né? Estevão Pontes, o Jô, ex-Corinthians, poderia ser uma opção? Tecnicamente, acredito que sim, mas por tudo que envolve tanto o lado financeiro como o vínculo ali com o Corinthians, não acredito, não. A Mata Rindo, Gilberto do Bahia é um bom nome, sempre perguntam do Gilberto, né? Eu já dei a minha opinião aqui, eu acho que o Gilberto é para um jogador, com todo respeito ao Bahia, mas num patamar de Bahia, assim, um time mediano a nível grande regionalmente no estado ali, mas mediano a nível nacional. O Gilberto, quando chegou em grandes times como Inter e São Paulo, por exemplo, ele não foi tão bem, ele foi melhor em times com menor expressão, portuguesa, esse tipo de coisa, né? Marcelo Moreno, o Santos tentou Marcelo Moreno no passado e achou muito caro. Então, não sei se seria uma opção. Eu prefiro se o Santos conseguisse um cara como o Jonas, porque brasileiro, entendeu? Tem muito estrangeiro aí. Amanhã, por exemplo, provavelmente o Soteldo vai ter que ficar fora de novo, que como a gente não tem o Felipe Jonathan na lateral esquerda, o Copete é uma opção, e daí, assim, tem todos os outros estrangeiros, vai passar o limite de estrangeiro, então vai ter que tirar um deles. Então, assim, eu prefiro um nome como Jonas, por exemplo, né? Demora um pouco mais, seria no meio do ano, mas pelo menos ele pode jogar sempre, né? Ou um nome como o Bruno Fernandes disse, do Allan Kardec, mas todo mundo que acompanha o Allan Kardec diz que é praticamente impossível ele sair da China da forma como ele está lá, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho, né? Uma boa noite para o Márcio Bolognani, que está aqui junto com a gente. O Eládio Neto, gostei dessa ideia do Canindé. A gente tem falado bastante sobre isso aqui, o Eládio, porque é um estádio com um potencial ali enorme, né? A logística dele é muito boa, né? Kleber de Paula, com essa reforma da Vila vai sair as cativas? Não. O Santos tem um problema estatutário com as cativas, né? Que o Santos aos poucos tenta contornar, mas é um problema de estatuto. Até, por exemplo, eu estava conversando com o Frazão, né? Vou dar uma informação, assim, tem muita gente aqui que acompanha as nossas lives que não são nem de São Paulo nem de Santos, então eles estão mais distantes até dos jogos, né? E muita gente cobra o Santos por não ter um plano de sócio para quem mora ou no interior ou em outro estado e quer colaborar de alguma forma, mas, por exemplo, não tem o direito ao benefício do ingresso, de desconto do ingresso, que hoje é o maior benefício do plano de sócio do Santos. E daí o Frazão estava explicando que, pelo Estatuto do Santos, o Estatuto do Santos não diferencia sócio de sócio-torcedor. Então, assim, o plano mais barato que o Santos pode ter é um plano de R$ 27. Então, não daria para fazer um plano, por exemplo, sei lá, de R$ 10 para o torcedor que mora em Manaus ou mora na Bahia e quer ajudar o Santos e não vai comprar o ingresso nunca, né? Quase nunca, dos jogos, porque não vai sair de Manaus ou da Bahia para assistir. Ou o Rodrigo, por exemplo, de Tóquio, no Japão, não vai vir assistir o jogo do Santos. Então, tem um problema ali em questão de estatuto do clube que o Santos está tentando encontrar uma forma de resolver, né? Só antes de continuar aqui, só dar uns lembretes lá, se você quiser receber as notícias do Diário do Peixe em primeira mão aí no seu celular, é só mandar um WhatsApp para a gente no número 013 99205 3637, 013 99205 3637. Manda lá, manda seu nome, sua cidade. A gente está com quase 4 mil telefones cadastrados já, para mandar para vocês em primeira mão todas as notícias do Diário do Peixe. É um serviço gratuito, tá? Se você está acompanhando essa live pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal. A gente precisa chegar aos 10 mil inscritos o mais rápido possível. Isso nos ajuda para ter mais relevância ali no YouTube, para que vocês possam acompanhar melhor as nossas lives. Então, mais ou menos é isso. Boa noite para o João Marcelo Patrão, que está aqui.
O Diego Germano está dizendo que não pede nenhuma live. Valeu, Diego, a gente agradece aí pela audiência. O Samuel Pereira, com a reforma da Vila, o estádio vai aumentar para mais público ou não? Pouco, viu, Samuel? Bem pouco, tá? Não vai chegar a 2.000 lugares o aumento no número de torcedores, né? Então, é um número pequeno. O Jean Andrei Santos tem que fazer uma arena em São Paulo para ganhar mais dinheiro e patrocínio master. Jean, nossa ideia aqui do Diário é que o Santos consiga, com um parceiro, usar o Canindé, já que a Portuguesa está, infelizmente, né, tá em dias aí não muito agradáveis, né, tá quase caindo para a terceira divisão em São Paulo, não tem Campeonato Brasileiro. A nossa ideia seria o Santos encontrar um parceiro para arrendar o Canindé e transformar ali num estádio bacana, porque a localização do Canindé é excelente, como eu falei aqui em outras lives, né? Ele está ali no Corredor Norte-Sul, está ali na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, está do lado do terminal intermunicipal de ônibus, está do lado de estação de metrô, está do lado de estação de trem. Então, assim, seria o estádio com acesso mais fácil em São Paulo. Seria uma grande oportunidade ali para o Santos tentar conseguir fazer alguma coisa com o Canindé, né? Aldo Ferreira de Assis, dê as suas sugestões para atrair mais torcedores nos jogos. Aldo, tem bastante coisa que pode ser feita. O Santos toma algumas iniciativas, como o lance do Match Day, que ele faz com algumas ações antes ali, mas o Santos poderia fazer, sei lá, sorteio de camisa, sorteio de visita ao CT, podia fazer um monte de ação ali para tentar vender ingressos casados para mais de um jogo, que é uma dificuldade. Por exemplo, o Santos agora tem esse jogo da Copa do Brasil que é decisivo, depois vai ter semana que vem outro jogo, sexta-feira, em casa, um jogo contra o Novo Horizontino, o Santos já classificado. Poderia ter feito uma ação de comprar um ingresso para o jogo de amanhã, que é um jogo decisivo, e ter um desconto para o ingresso do Novo Horizontino também. Podia ter, assim, você tem que ter criatividade para fazer as coisas, entendeu? Eu acho que, assim, tem gente lá que está fazendo um trabalho legal até, mas, assim, são muito bem pagos para pensar nisso, né? A gente pensa, a gente dá algumas sugestões aqui, mas, por exemplo, se amanhã, que é um jogo eliminatório, por Copa do Brasil, se o Santos perder, amanhã está fora. A gente vendeu 3.700 ingressos, imagina para sexta-feira que vem, que é um jogo com o Novo Horizontino, o Santos provavelmente vai poupar jogador que já está classificado, jogo de sexta-feira à noite. Então, assim, você tem que tentar fazer algo o máximo possível. Eu poderia ter pensado já num ingresso casado, alguma coisa, compra amanhã, tem desconto para sexta, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Fazer sorteios, mais sorteios, tem que tentar encontrar alguma forma ali, né? Márcio Alessandro Martins poderia mandar os jogos São José dos Campos, foi uma das possibilidades que o Santos cogitou. O Santos tem muito torcedor ali também. O Rodrigo Del Júdice falando de Mogi Mirim, é um estádio bacana também ali de Mogi, né? O Miss Cardoso, antes das arenas, Palmeiras e Corinthians não tinha essa média de torcedores nos estádios, principalmente o Palmeiras. É uma verdade, assim, eu sei de estudos que mostram que uma arena nova tem impacto imediato ali, pelo menos nos 3 primeiros anos ali de uso, né? Ela tem um impacto imediato na média de público, né? E no Palmeiras aconteceu isso. O Palmeiras soube capitalizar muito bem esse impacto ali na média de público. Também foi levado para o programa de sócio-torcedor, então o Palmeiras trabalhou bem isso. Então, a gente já vê, por exemplo, o time continua ajudando, né? A gente já vê que o Corinthians começou a ter mais dificuldade para lotar o estádio em todos os jogos. O time não está tão bem, né? A gente já começou a ver alguns jogos do Corinthians com uma lotação um pouco menor, mas nos primeiros anos também teve um impacto. Teve aquele negócio que o torcedor quer ir lá pela novidade, aquelas coisas todas, né? O Manuel Luiz Werneck está aqui, vai ter um novo plano de sócio-rei. O Santos já está divulgando algumas coisas, não tem mais o plano de sócio top. O segundo frasão agora, entre essa semana e a próxima, vai ser divulgado todos os benefícios do novo programa de sócio, né? Thiago Souza, audiência rotativa, né? Ingressos de amanhã, a gente falou no começo aqui, apenas 3.700 ingressos vendidos, é um número muito baixo, né?
Então, é mais ou menos isso. Eu vou passar aqui, ver se tem muita gente entrando. Vou ver se tem alguma pergunta nova aqui para a gente responder. Porque muita gente falando, né? Mais ou menos os mesmos assuntos. Então, ó, Márcio Alessandro Martins, tentar pegar ideias boas e fazer o que está dando certo em outros clubes e fazer a adaptação no sócio, né? Então, Márcio, o grande problema ali é que assim, ó, vamos comparar com os três e depois a gente vai encerrar essa live, né? Com os nossos três rivais. O Palmeiras e o Corinthians, eles têm um impacto muito grande no programa de sócio das arenas, isso é claro, assim, ninguém é sócio do Palmeiras, só porque o Palmeiras está lá, ou só porque é torcedor do Palmeiras, se o Palmeiras está indo bem, tem o impacto da arena, o cara quer estar na arena ali, tá em todos os jogos, tem desconto para sócio, tem prioridade para compra, o Palmeiras está disputando campeonatos aí importantes, como a Libertadores, está sempre em jogos decisivos, e o Corinthians também. O São Paulo não tem o impacto da arena, mas o São Paulo você pode prestar atenção. Quando o São Paulo lota o estádio, normalmente o ingresso está lá embaixo. O São Paulo acho que é o time que pratica o ticket médio mais baixo que tem em São Paulo. Então é um outro modelo. São Paulo precisa da torcida, ele joga o ingresso lá para baixo, que foi mais ou menos o que o Santos fez o ano passado, né? O ano passado, vocês vão lembrar bem, o Santos estava na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, colocou o ingresso lá embaixo, o Santos lotou a Vila contra o Ceará, ganhou o jogo, lotou a Vila contra o Bahia, ganhou o jogo, Ceará, o Sport, foram 2 jogos seguidos que o Santos lotou o estádio ali, ganhou os jogos, deu aquela respirada, afastou um pouco o fantasma do rebaixamento. Então, assim, no caso de Corinthians e Palmeiras, a gente vê direto o impacto da arena. No caso do São Paulo, a gente vê o impacto do ticket médio. Então, o Santos não tem hoje nem a arena, nem o ticket baixo do São Paulo. Precisa encontrar uma fórmula, para fazer um meio termo aí e conseguir levar o torcedor para o estádio. Última informação, para a gente encerrar, Gustavo Henrique foi denunciado pelo TJD da Federação Paulista, foi uma notícia trazida com exclusividade hoje pelo Diário do Peixe, foi um furo do Diário do Peixe, o Gustavo Henrique foi indiciado no artigo 254, letra A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele vai ser julgado na próxima segunda-feira, esse artigo, se o Santos não conseguir descaracterizar, esse artigo prevê uma suspensão de 4 a 12 jogos. Então, assim, situação pesada aí para o Gustavo Henrique. O Moisés também foi citado no mesmo artigo, né, por causa da confusão dos dois ali no clássico. Então, na segunda-feira a gente vai ter um julgamento, o Santos pode ficar sem o Gustavo Henrique aí na reta final do Campeonato Paulista, que seria muito ruim, né, pelo momento que ele está atravessando, né. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Se tiver mais dúvidas, alguma coisa ali, manda lá no nosso WhatsApp, 013 99205 3637, 013 99205 3637. E acompanha aí nossas redes sociais, nosso Instagram. A gente passou de 15 mil seguidores no Instagram essa semana, muito legal pra gente. Quem não segue nosso Instagram ainda é @Diário do Peixe. Estamos com quase 9 mil seguidores no Twitter. Nosso também é @Diário do Peixe no Twitter. Quem tiver Twitter, acompanha lá. Quem tiver Instagram, acompanha lá. Nosso Facebook aqui está quase chegando em 25 mil seguidores. Isso é um negócio muito gratificante para a gente, né? O Diário do Peixe foi montado pensando em você, pensando no torcedor, pensando em levar o maior número de informação sobre o Santos para você. A gente tinha uma carência muito grande, ainda tem uma carência de informação sobre o Santos. Agora com o São Paulo ele mudou um pouquinho, né? Todo mundo quer, seja para falar bem ou falar mal, mas todo mundo quer falar do Santos. Mas normalmente a gente tem uma dificuldade grande aí de acompanhar, de receber notícias do Santos. E o Diário do Peixe foi montado aí pensando em suprir essa carência. A gente conta aí com o apoio de vocês. Quem tá acompanhando pelo YouTube, se inscreva aí no nosso canal, e quem não está lá no YouTube, youtube.com/Diário do Peixe, se inscreva lá também, a gente quer chegar aos 10 mil inscritos. Gente, boa noite, amanhã é jogo 9h30, Pacaembu em São Paulo, o Santos precisa ganhar para classificar, é jogo único, se empatar, a decisão vai para os pênaltis,
Everson deve ser titular amanhã, o Arthur confirmou isso na semana passada, né? Vanderlei fica no banco, o Felipe Jonathan não pode jogar, então o Soteldo mais uma vez deve ficar fora, e é isso. Se o América ganhar amanhã, só está eliminado, e a Copa do Brasil, como o Pérez já disse, é uma prioridade para o Santos, porque ela vai dar 69 milhões de reais para o campeão, é a maior premiação do futebol brasileiro. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Um bom jogo para todos nós amanhã. Um abraço.